É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Henrique Eduardo Passalacqua, de Gouveia e Melo. Será este o nome que aparecerá no boletim de voto a 18 de janeiro de 2026. Retornado, mas sem contas a ajustar com o fim do Império, sobrinho de um comunista e de um homem do Estado Novo, filho de um opositor moderado ao salazarismo e amigo de Almeida Santos que fugiu do PREC para o Brasil, tudo na biografia de Gouveia e Melo parece fadado a agradar a gregos e a troianos. E, no entanto, esteve longe de ser uma figura consensual entre os camaradas de armas. Para uns será vaidoso e ambicioso, para outros confiante e corajoso. O seu sonho era ser chefe de Estado-Maior da Armada, mas os portugueses ficaram a conhecê-lo antes de lá chegar, quando António Costa, para se livrar do cerco da oposição ao processo de vacinação, escolheu um militar que supostamente não tinha ambições políticas e seria deixado em paz. Uns dirão que foi a sua competência, outros que foi a farda, mas a sua autoridade foi aceite. E o PS criou um monstro, salvo seja, que não desejava. Já na chefia militar, deu muitas entrevistas e manteve visibilidade, preparando o caminho para uma candidatura que já todos previam. As sondagens dão-no como favorito, baralhando as contas habituais dos partidos. Mas quando começou a ter de falar de política, a ser realmente um político, também começou a cair. Não há consenso que sempre dure quando se tem de clarificar posições. Os adversários apontam-lhe a inexperiência como principal problema. Uma folha em branco e só depois de tomar posse perceberemos que contrato assinamos. Os apoiantes, a independência e a neutralidade partidária que lhe darão equidistância em tempos difíceis. E a autoridade, ajudada por uma farda que já não veste e também vista como um problema. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado. Eu aqui não trato por doutores nem por pelo nome. Nem por almirante. Obrigado, Henrique Gouveia Melo, por ter aceitado este meu convite. Os portugueses ainda estão a descobrir o que pensa sobre vários temas e não sabem como exercerá o cargo. Queria fazer-lhe algumas perguntas práticas agarradas por facilidade à atualidade. O Presidente mandou para o Tribunal Constitucional a Lei dos Estrangeiros, que regressou obrigando a alterações. Depois de alterada, promulgou-a por responder minimamente, e cito, ao essencial das dúvidas que apresentou. Isto, apesar das discordâncias políticas que foi mostrando. No entanto, a Presidência não é um guichê do Tribunal Constitucional. O Presidente é eleito diretamente e existe o veto político. Usaria esse veto sobre a Lei de Estrangeiros e da nacionalidade? Não, o que eu tentaria usar era a minha magistratura de influência junto ao Primeiro-Ministro e junto à Assembleia da República para que a lei fosse elaborada nos termos em que eu consideraria normais. O que é que esta lei traz? Esta lei traz uma ideia que parece positiva, mas que não tem aplicabilidade prática neste momento, que é nós vamos selecionar nossos imigrantes, tentando escolher, dentre esses imigrantes, da imigração económica, os mais aptos, em termos de conhecimentos, tecnológicos, etc. Ora, a economia não precisa só desses imigrantes, precisa de imigrantes de todos os tipos, incluindo... Na verdade, nós estamos a emigrar, a perder qualificados, portanto, o que dá a entender é que nós o que temos falta é de imigrantes menos qualificados, não é tanto os mais qualificados. Bem, quem conhece a economia mais profundamente sabe que neste momento a construção civil, o turismo, a restauração,
não vivem sem esses imigrantes. Isso, se eles tivessem que sair todos, nós teríamos um problema económico fortíssimo, até porque a nossa balança de transações e o nosso PIB está muito alavancado neste momento pelo turismo. Turismo e restauração, portanto, todo o ecossistema do turismo. Portanto, o que parece é que há uma intenção que depois não tem aplicabilidade verdadeiramente prática. Isso pode ser um problema. O outro problema é que juntaram o que é o controle da porta de entrada da imigração com a nacionalidade, com a lei da nacionalidade. Anda-se a discutir, fruto de alguma tendência de direita e pressão de direita, se o imigrante deve ou não deve ter a nacionalidade, se, neste momento está em 5 anos, anda-se a discutir 7 anos, depois há quem queira 10. Mas, no entanto, de forma muito cínica, andamos a vender a nossa nacionalidade. Os vistos gold. Eles vistos gold, quer dizer, então quem trabalha connosco, se insere na nossa comunidade e se consegue integrar na nossa comunidade, tem ou não tem direito a partilhar dessa comunidade? A igualdade de circunstâncias com as pessoas que fazem parte dessa comunidade. E esse é que é o principal problema. E esse problema não parece que tivesse sido bem dirimido. Eu julgo que o atual Presidente acabou por ceder um bocado à pressão desta direita. Só não me respondeu à minha pergunta. Se usava no limite, ou seja, pode pressionar, pode fazer, mas depois o Parlamento é soberano. Aliás, mesmo perante o veto político, é soberano, volta claro. e... Exato. Mas se pondera utilizar neste tipo de coisas o veto político, porque o atual Presidente utilizou muito o Tribunal Constitucional ou dúvidas constitucionais. E o veto político faz parte dos poderes do Presidente da República. Claro. Quanto mais não seja para sinalizar, mesmo que não altere, para sinalizar a sua posição. Eu, não é neste caso específico, porque teria que estudar em pormenor entre o deve e o haver relativamente a esta lei, porque nós precisamos de controlar de alguma forma, controlar não, de regular, controlar é a palavra errada, de regular de alguma forma a imigração, e portanto há um problema de urgência também e de necessidade, mas sim, usaria mais o veto político do que tentar desculpar-me através da constitucionalidade das leis. Faz sentido dificultar o reagrupamento familiar, que é um dos principais instrumentos de integração dos imigrantes, mas talvez mais importante do que isso, que é distinguir nisto, e nisto houve uma distinção, entre imigrantes mais e menos qualificados, uma coisa que não se percebe muito bem qual é a relação entre o reagrupamento familiar e a qualificação dos imigrantes. Não, isso é completamente absurdo, porque o que nós queremos é pessoas que se integrem na nossa comunidade. E integrar na nossa comunidade é permitir também que tragam os seus familiares e que se integrem com a família. Dizer que só os mais qualificados é que se podem integrar é uma separação de águas que não parece fazer sentido. E, portanto, o que nós temos que decidir, basicamente, é se queremos envelhecer sozinhos e daqui a 40 ou 50 anos, em vez de sermos 10 milhões, somos 6 milhões de habitantes, uma população muito envelhecida e com uma economia... São essas as previsões. São essas as previsões. E com uma economia completamente desestruturada e invertida, com uma pirâmide etária completamente invertida, nós queremos encontrar uma solução para isto. E depois... não podemos obrigar as pessoas a ter filhos. Mas, a não ser que se crie uma lei, não há imigrantes, mas os portugueses vão ter que ter 3 a 4 filhos cada casal, nós não temos solução. A solução, às vezes há muita gente que entra numa gritaria, não é? E traz argumentos estranhíssimos, não é? Agora nos blogs andam a dizer que há um gene português, não é? Porque eu disse que não há um gene português, agora dizem que há um gene português. Bem, esse gene deve ser aquele que nos confere a nossa capacidade de improviso, eventualmente, ou a nossa genialidade, não é? Portanto, isso são tudo argumentos falaciosos. Eu às vezes até me irrita que vejo indivíduos a agitarem bandeiras, a falar de patriotismo, etc. Mas eu nunca os vi na linha da frente, verdadeiramente. Isso aborrece-me um bocado. Disse que ao fim de 10 anos um imigrante era português, aliás, disse mais ou menos aqui
semelhante, diz que recusa o discurso contra a imigração, mesmo que perca votos, desvalorizou o tema da burca, que deve ter, agora é um comentário meu, deve ser, nunca vi tantas pessoas afetadas ocuparem tanto tempo no espaço público, mas está a piscar o olho à esquerda enquanto António José Seguro recebe o apoio de passistas? Não, no outro dia falei sobre o Mário Soares, lá está a fazer um zigue-zague. Ontem eu não disse zigue-zague, mas piscar o olho à esquerda. Não, está bem, mas como se posicionou, não sei se posiciona sempre num lugar estratégico que lhe permite piscar para um lado e para o outro. Não. Perguntei se agora percebeu que aquele lado está mais vazio e está a piscar o olho. Não estou a dizer que está a inventar as suas posições. Pode dar é mais ou menos destaque a cada uma delas. Sim, eu na realidade eu sou uma pessoa do centro e naturalmente, como sendo uma pessoa do centro, há coisas da esquerda que respeito e que adoto, e como há coisas da direita que respeito e adopto. Sou mais direita em termos económicos, em termos do motor económico. Considera-se um liberal económico e na economia? Não é um liberal completo, não é? Porque o Estado tem um papel também na economia, mas acho que o Estado estrangula um bocado a economia e que nós devemos olhar para isso, para libertar esse motor económico e não permitir de alguma forma uma proximidade excessiva entre empresários e Estado, porque isso é negativo para a própria economia e para o próprio Estado. De qualquer forma, eu não ando a piscar. Eu estou ao centro. O meu caminho é ao centro. As pessoas é que acham. Sabe que às vezes isso também é muito confortável. Eu sei que é muito... muito confortável porque nos permite ver também para onde... Porque uma pessoa ter posições... às vezes até é fácil se tivermos posições populares de direita e posições populares de esquerda. Não, isso seria. Mas eu, como sabem, eu tenho posições que são até antipopulares. E adoto em termos do meu critério e da minha consciência. De facto, eu estou ao centro e há coisas... Eu tenho a minha navegação segura, não é? Sim. E em linha reta ao centro. As pessoas é que acham que, estando ao centro, eu tenho que ser de direita, alguns. E outros acham que eu estou ao centro, tenho que ser de esquerda, alguns não. Eu, por exemplo, nesta coisa que tem a ver com coisas humanitárias e dos seres humanos e da coesão social, estou mais à esquerda do que à direita. E, portanto, eu quando diz piscar, eu não estou a piscar o olho, eu estou a definir o que eu realmente penso sobre estes temas. Eu, por exemplo, sobre a imigração, corro um risco tremendo em termos de votos, mas é a minha posição e não andei a fazer nenhum zigue-zague. Que é bom da verdade e da justiça, não anda muito distante a posição do atual Presidente da República, independentemente depois dele vetar ou não vetar, as posições que são conhecidas de Marcelo Rebelo de Sousa, até estão descentradas em relação ao espaço político de onde vem. Já disse ser contra a eutanásia, já falou sobre isso. Como é que avalia a forma como o Presidente geriu esta lei, esgotando todos os poderes para a bloquear? Não, a certa altura, o Presidente, se na Assembleia da República há um forte consenso sobre uma determinada área e há um forcing desse consenso, o Presidente da República tem que ceder, porque o Presidente da República não é o legislador. Portanto, ele não tem esse papel. Eu já agora, se me permite, também não vou esclarecer. Eu não sou contra a eutanásia. Eu não sabia que havia um movimento pró-vida. Eu, na altura, quando disse sou pró-vida, não quer dizer que tenha a ver com o movimento pró-vida. Mas eu acho que a vida deve ser vivida com dignidade até ao limite da nossa capacidade de a prolongar com dignidade. No entanto, também admito que em determinadas situações que não se consegue prolongar essa vida com dignidade, a pessoa possa estar numa tortura humana e em vida. E aí temos que considerar a hipótese da eutanásia. Mas não podemos facilitar esse processo, porque o facilitar esse processo pode gerar um movimento até quase que utilitário, que é perigoso para a sociedade. E é isso que eu me oponho. A promulgação, não me respondeu. Não, desculpa. A forma como o Presidente, acha que o Presidente se cedeu na forma como prolongou este... Sim, neste caso acho que ele se cedeu, portanto não respeitou verdadeiramente os princípios da separação de poderes. A legislação, o poder legislativo tem o seu poder e deve ser respeitado. Promulgará um novo pacote laboral se ele não resultar de uma negociação geral e profunda na concertação social? Porque está em cima da mesa ele ir para o Parlamento sem haver qualquer... Se os sindicatos não quiserem negociar nesta base, promulgará uma lei laboral. Esta lei laboral é muito profunda, provavelmente a mais
a alteração mais profunda que já se fez, se isso não passar por uma negociação entre patrões e sindicatos? Aí, se calhar, terei que usar o veto político. Isto porquê? Eu considero que a coesão social é das coisas mais importantes na sociedade. E há formas de regular a economia ou a liberdade económica, o tal motor económico, sem necessidade de retirar direitos que são fundamentais aos trabalhadores. Os seres humanos não são um produto no mercado da oferta e da procura. Os seres humanos são o fim da própria economia e são o tecido social que sustenta a economia. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando nós precarizamos o trabalho, quando precarizamos e quando tratamos os seres humanos como se fossem um produto da lei da oferta e da procura. Aliás, um dos problemas da imigração, já agora, é que uma imigração desregulada e descontrolada, o que é que tem feito? Tem trazido pessoas que estão em condições subhumanas e que não conseguem sequer exercer os seus direitos. E como isso, são alvo fácil de empresários pouco escrupulosos que depois concorrem de forma desleal no mercado, reduzindo, em termos genéricos, os direitos dos outros trabalhadores e de salários que sejam competitivos e dignos. Sem salários dignos, a nossa sociedade vai definhar. Vai definhar ou porque se extrema ou porque nem mercado consegue construir a médio e longo prazo. Tem dito que não é populista nem um catavento. Estou a utilizar expressões. Sim. No entanto, começou por dizer que poderíamos vir a ter de reequacionar a reintrodução do serviço militar obrigatório e, sobre o aumento da despesa militar, também disse basicamente que ela poderia afetar as despesas sociais. Depois corrigiu e deu a entender que teríamos que escolher as despesas sociais. Depois corrigiu e disse que não tínhamos que escolher entre canhão e manteiga. Foi a expressão que utilizou. Também adapta, agora vai começar a parte difícil da entrevista. Força. Também adapta as suas posições às reações que enfrentam, como a maior parte dos políticos parece fazer. Olha, acho que há um erro de análise. Quando, nas suas primeiras palavras, não vou dizer que seja só seu, mas é um erro de análise da maior parte... Mas pode dizer que é meu, não há problema. Não, mas a maior parte dos mídias sobre as minhas afirmações. Eu, quando fiz o artigo sobre a necessidade ou não do SMO, as Forças Armadas estavam em colapso em termos de seres humanos. Nós devíamos ter 32 mil e estávamos a 23 mil. Só para terem uma noção da grandeza, só a PSP tem mais elementos que os 3 ramos das Forças Armadas juntos. Só a GNR tem mais elementos que os 3 ramos das Forças Armadas juntos. E nós estamos numa necessidade ou numa urgência em termos da defesa. Portanto, eu, quando pus o problema do SMO, foi mais no sentido de dizer assim, senhores políticos, não é? Eu ainda era militar na altura. Encontram uma solução. E há soluções para isto. Ou encontram uma solução, ou vão ter que enfrentar, meter outra vez o SMO. E foi nesse sentido. Portanto, eu não tive nenhuma inflexão. E sobre as despesas militares? Sobre as despesas militares. O que disse, a pergunta foi muito óbvia, era necessário ou não. Nós estávamos a 1%, apesar de se dizer, nós gastamos 1,4% do PIB em defesa, não é verdade. Há muita engenharia financeira, na realidade, para a capacitação da defesa, chega lá a cerca de 1%. E e era nessa altura, portanto, isto em tempos, não é agora, que as pessoas já estão a admitir 5%. Mas a minha discussão aqui, mais do que, ok, vamos aceitar, não vamos... Não, mas é para eu explicar. Que as Forças Armadas e a Defesa precisam de mais dinheiro. Pronto. A dificuldade é dizer, o dinheiro é elástico. O dinheiro tem que vir de algum lado. Grande parte das despesas do Estado, e estamos a falar de um grande aumento de investimento e de despesa. Grande parte das despesas do Estado são, direto ou indiretamente, despesas sociais. Sim, exatamente. E a minha pergunta é, como é que pode aumentar, prometer não tirar das despesas sociais, o dinheiro tem que vir de algum lado? Eu não prometi isso. O que eu disse é que, de certeza que reconheci a dificuldade de aumentar as despesas militares sem afetar as despesas sociais. Reconheci logo isso.
Disse, no entanto, que podíamos tentar um caminho mais inteligente se fôssemos verdadeiramente inteligentes, e que era tentar, através do investimento nas Forças Armadas ou na defesa, fazer um investimento reprodutivo através do aumento da tecnologia dentro da nossa economia, de aumento de empregos através também de capacidade de exportação. Falando de uma coisa que sabe muito mais do que eu. Sim. É realista, Pronto, falando de uma área que é de ponta, onde já há países com muito trabalho. Esta ideia de que o investimento militar pode ser reprodutivo em Portugal, tirando em casos muito excepcionais, quando os fornecedores estão noutros países já com... Estamos a falar de um mercado muito específico, sabe muito mais disso do que eu. Sim. É realista, não estamos a tentar vender uma ideia que é altamente improvável que Portugal ganhe com esse investimento. Portugal, a economia portuguesa. Sim, a economia portuguesa pode ganhar, não é imediatamente, portanto há um período em que vai haver de certeza a afetação dessas despesas, não é? Tem que haver investimento. Mas nós temos nichos de elevado valor tecnológico dentro da área da defesa, nomeadamente na robotização, nos drones. Não sei se sabe, a maior empresa de drones aéreos é portuguesa, na Europa, que é a Tekever. E há outras empresas, a nível de software, de inteligência artificial, já há muita coisa feita. Portanto, nós teríamos que fazer um investimento muito inteligente e reprodutivo nessa área para depois ele poder reentrar na economia. Agora, o que eu acho é que uma coisa é dizer que há um caminho que pode ser feito de forma muito inteligente, outra é conseguir fazê-lo e realizá-lo. A preguiça organizativa portuguesa acaba por tentar ir comprar, em vez de investir cá, vai tentar comprar equipamentos noutros sítios, e ao fazer isso, claro que vai afetar. E há as regras europeias que não facilitam de tomar decisão de comprar. Quem tentou fazer isso nos comboios e noutras áreas apanhou na dificuldades das regras europeias. Mas na área militar há exceções. Na área militar há exceções que podem ser usadas. Agora, isso requer uma política muito forte e muito objetiva. Não sei se nós seremos capazes de a realizar. Diz com razão que o militar no ativo, o militar fora do ativo, não está no ativo, tem tanto direito a concorrer à presidência como um pescador. Estou a utilizar uma expressão sua. Mas reconhece que a farda teve um efeito poderoso num tempo que vivemos em que as pessoas parecem ansiar, no pior ou no melhor sentido, não interessa, por autoridade, no momento de advento dos autoritarismos, que a sua farda teve um efeito que não teria no passado. Sim, eu reconheço que há esse efeito, mas eu, como também pode reconhecer, despi a farda em dezembro de 2024 e tento-me afastar. É verdade que despiu a farda, a questão é quando tinha a farda. E agora a minha pergunta seguinte então qual é a pergunta? Na realidade, foi pré-candidato no ativo. Não. Nunca negou a sua candidatura, pelo contrário, eu acho, mas é uma avaliação minha, subjetiva, que a alimentou, enquanto era chefe da Armada. Não acha, chefe de Estado-Maior da Armada, não acha que pode, com isso, ter prejudicado a Marinha e as Forças Armadas? Não, porque discordo de si. Porque, primeiro, não a alimentei. O que aconteceu foi, eu quis fazer as minhas funções militares, naturalmente, e claro que dava e fazia o marketing necessário às ações da Marinha, porque faz parte do nosso processo, até para o recrutamento e até para o financiamento da própria organização. Mas o que acontecia é que, periodicamente, os mídia vinham-me fazer uma pergunta fatal. Mas sabia que essa pergunta ia ser feita. Sim, mas quando me faziam a pergunta, eu só tinha duas soluções possíveis. A pergunta era, o senhor, quando sair da Marinha, vai concorrer ou não à presidência? Eu só tinha duas soluções possíveis. Uma solução era dizer, não vou concorrer. E afastava esse problema, essa dúvida. E a outra era dizer que sim, ia concorrer. Se dissesse que sim, imediatamente no dia seguinte... Tinha uma terceira hipótese, que era sabendo que era previsível que quisesse concorrer à presidência, que se calhar não era a pessoa indicada para estar como chefe de Estado-Maior da Armada. Não tinha essa hipótese. Ou seja, se uma pessoa
acredita ou acha que a seguir vai entrar na reserva daí a não muito tempo e que é provável que vá concorrer às eleições presidenciais, custa-me acreditar que tomou essa decisão a seguir a sair da... Não, tomei a decisão muito antes de sair. Mesmo que não tenha tomado a decisão definitiva, mesmo antes, estava seguramente a ponderar, até porque era um assunto que se calhar não seria a pessoa ideal para dirigir a Armada naquela altura, não pelas suas qualidades ou defeitos, mas pelas suas circunstâncias. Não, desculpe lá, isso é um erro de análise tremendo. Isso significa que qualquer militar que pense fazer qualquer coisa depois de sair das Forças Armadas tem que tomar a decisão e sair das Forças Armadas antes. Isso não faz sentido nenhum. Então ter um lugar menos visível nas Forças Armadas. Não tem... Não, isso não. Desculpe lá. Isso é limitar os direitos cívicos do próprio militar. Eu não concordo com isso e por isso é que litei. Critica Marcelo Rebelo de Sousa por falar muito. E é verdade, fala muito. Não é o único crítico. Acho que toda a gente critica Marcelo Rebelo de Sousa por falar muito. Mas desde os anos 80 não víamos uma chefia militar que falasse tanto. Desse tantas entrevistas. Diga. Mais do que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Eu vi-o mais assim, muito mais, do que o chefe-maior de Estado. É normal um presidente falar muito, faz parte do seu cargo, não é muito habitual um militar falar tanto. E a minha pergunta é se não esteve, a pergunta já fiz, se não esteve a preparar a sua candidatura enquanto era SEMA, mas mais, se também não padece do mesmo problema que Marcelo Rebelo de Sousa quer falar muito. Não padeço porque eu tinha uma obrigação, enquanto chefe do meu ramo, que era tentar dar visibilidade ao ramo, às ações que o ramo fazia, e não só dar, porque isso contribuía não só para o recrutamento, como até para o próprio financiamento do ramo, em termos do que é o aspecto político, ou a relação política do ramo com a defesa. Por isso eu só cumpri o meu papel. E mais, a visibilidade que o ramo teve saiu mais do facto de eu ser conhecido do que do ramo em si, não é? Portanto, eu conferi com o meu prestígio, ou com a minha notoriedade, não é mais o prestígio, mas mais a notoriedade, conferi a atenção ao ramo e às missões do ramo. Isso será tudo verdade, mas tenho consciência da forma como isso chocava, mesmo no plano dos princípios, diga, um militar tem todo o direito, e é verdade, quando passa à reserva para dedicar à sua vida política e cívica, como qualquer cidadão. E não está condicionado antes? Mas todos nós fazemos uma gestão da nossa carreira tendo em conta isso. Eu se achasse que ia ser presidente, que queria concorrer a presidente da República, não aceitava se me convidassem para diretor do Expresso, por exemplo. Enquanto estava a ponderar se ia ser candidato a presidente da República. E, no entanto, um jornalista tem todos os seus direitos cívicos. Isso, o Daniel Oliveira... Não, para que fique aqui claro, ninguém vai convidar para ser diretor do Expresso. O Daniel Oliveira faria o que quisesse com as suas hipóteses. Eu fiz uma coisa muito simples. Cumpri a minha missão, acho que a cumpri bem, e depois cumpri a minha missão. Fiquei livre para fazer outra missão. Isso para mim é que importa. Usou para montar a sua máquina de campanha os contactos que fez na rede de vacinação, incluindo junto dos autarcas? Olha, não usei. A primeira coisa que lhe quero dizer é que eu tenho uma memória muito seletiva e normalmente, às vezes, tenho uma dificuldade em reconhecer pessoas que passaram por mim durante pouco tempo. O Isaltino Moraes passar por si reconhece. Mas o Isaltino Moraes tem uma relação com a Marinha de muito tempo. Passa dos faróis e do... Pronto, e ele apoiou a Marinha em Biquiçá quando nós... Portanto, o seu contacto com ele não vem mas fez um contacto, como sabemos, na rede de vacinação, as autarquias estavam muito envolvidas e é verdade que ficou a conhecer grande parte dos autarcas deste país. Mas não usei. Isso não foi uma vantagem para si agora? Não, porque nem usei esses contactos. Muitos dos autarcas, nem me lembro, muitas vezes vou e já não me lembro. As pessoas dizem, eu estive consigo no sítio tal, e disse, olha, muito bem, às vezes tenho que dizer, olha, lembro-me. Mas não me lembro sequer, sabe, aquele período foi muito intenso. Partilhamos infelizmente essa característica. Mas o período foi muito intenso. Repare, eu lidava com o país inteiro, era muito difícil e o período foi muito intenso. Eu não conseguia dizer com quem é que eu lidei. Às vezes há pessoas, até enfermeiros-chefes do centro de vacinação, vêm ter comigo e dizem, olha, eu estive consigo. Eu disse, olha, eu digo sim, não é? Porque... Sim, senão as pessoas ficam ofendidas. Mas em termos da memória, já nem me lembro. Acha que a comunicação social foi suficientemente justa com Francisco Ramos? Ele teve que lidar com um período que havia muito menos vacinas.
Sim. E os abusos continuaram depois dele, como sabe, até porque houve vários que foram, muitos, centenas de que foram para, que levaram a inquéritos de crime. Não acha que também foi escolhido, eu disse isso na introdução, não sei, provavelmente não concorda, porque o governo achou que, apesar de tudo, um militar os protegia mais do cerco político? E gostava de fazer mesmo esta pergunta sobre Francisco Ramos. Se acha que houve justiça na forma como o seu antecessor nas vacinas foi tratado? Bom, eu dei muito bem com o Dr. Francisco Ramos e quando trabalhei com ele. Eu estabeleci um plano logo logístico. Até porque fazia parte desta equipa, ou seja, todo o julgamento que é feito sobre Francisco Ramos se aplica a si, porque fazia parte, era o número 2 da equipa. Não é? Eu só discordei do Francisco Ramos na forma como devíamos conduzir o processo de vacinação. Ele achava que devíamos conduzir através da estrutura normal dos centros de saúde. Eu não concordava, achava que ia ser muito complicado, com uma logística super complicada e muito lento, ia lentificar o processo. E discordámos, mas ele, nesse aspecto, era uma pessoa muito aberta, porque permitia nos briefings em que éramos confrontados com o poder político, permitia-me, a mim, dizer o que é que eu achava. Portanto, eu tenho muito respeito por ele. Provavelmente com a formação dele mais civil e menos militar. Sim, mas eu achava, e também fui ser muito leal com ele, e ele muito leal comigo. Nós demos-nos bem, ainda hoje, sempre que nos encontramos, damos-nos bem. Mas a minha pergunta não é se dava bem com ele, é se considera que houve justiça na forma como ele foi julgado neste processo. Eu acho que ele saiu pelo pé próprio, como toda a gente sabe. Ele teve um início muito complicado. Porquê? Porque é o início do processo, naturalmente. E porque não havia vacinas, não é? Mas não era só no haver Quando eu estou a dizer, vacinas. por exemplo, as questões que se levantaram, que continuaram a existir, como eu disse, depois dele, dos chamados furafilas, é uma questão que se põe quando não há vacinas. A partir do momento que há vacinas, põe-se menos, não é? Pelo menos. Não, o problema, julgo que o problema nem foi muito furafilas. Mas foi a razão porque ele foi afastado. Mas a polémica, não é? Pois a polémica. Mas o grande problema era iniciar um processo organizativo. Portanto, nós começámos do zero, não havia um processo, e esse processo não foi um processo fácil. Porquê? Porque tivemos que adaptar um conjunto de organizações muito horizontalizadas a um processo centralmente controlado, e isso não é uma coisa que a saúde seja ótima a fazer. Tudo é muito centralizado. Os militares, pelo contrário, são mais centralizados. Isso ajudámos precisamente porque temos. Acha que foi escolhido também por ser um militar e ficar mais fora do radar do confronto partidário? Não, olha, porque é que eu fui escolhido? Tenho que perguntar ao Dr. António Costa. Mas, eu não quero fugir à pergunta. A sensação que eu tive é que se eu falhasse era fácil culparem as Forças Armadas porque não éramos políticos. E, portanto, o peso... portanto, isso tirava interesse no confronto partidário. No confronto partidário. E o peso que eu senti nessa noite, quando assumi essas funções, na primeira noite, é que a sensação que eu tive é que se eu falhar, as Forças Armadas vão sair daqui completamente mal vistas, não é? Portanto, tinha um problema das Forças Armadas, eu nunca mais posso ir à rua, não é? Porque... E também não chegava a chefe de Estado-Maior da Armada, que era o seu sonho. Não é mentira, claro, que era o seu sonho. Não é. E claro que havia um conjunto de consequências muito elevadas, mas as maiores consequências para mim seriam a repercussão na própria, na forma como a população iria ver as Forças Armadas e a sua competência, e a repercussão em mim próprio enquanto cidadão, não é? Ficaria... Ficava afetada. Acho que teria que mudar de cara para poder sair à rua depois a seguir. Sabemos muito pouco de si, quer dizer, eu já li a biografia do Vítor Matos, fiquei a saber bastante mais, mas sabemos da sua capacidade de coordenação logística, que é pouco relevante para o cargo. Sim, mas já agora deixe-me só interromper. Essa coisa da coordenação logística é uma menorização do papel que foi feito. Mas pronto, continua. Não, mas pode defender a sua dama. Não tem que defender. Sabe, aborrece-me que depois do sucesso venham pessoas tentar... Eu quando digo coordenação logística, porque há uma coisa que foi muito desprezada em Portugal e isso eu que me irrito um bocadinho, porque sou um grande defensor que sou do Serviço Nacional de Saúde e do que fizemos em Portugal. Nós tínhamos um plano de vacinação
Eu, quando tive vários debates sobre o assunto, achei, ao contrário de outras pessoas, que ia correr bem. E uma das razões que ia correr bem era por duas. Porque temos um excelente plano de vacinação, temos uma estrutura mínima montada que outros países não têm. Sim. 2, porque temos uma grande adesão à vacinação dos portugueses em geral, coisa que outros países não têm. Isso facilitou. Portanto, não é menorizar, é perceber de qualquer das formas que os critérios, as condições não eram péssimas para Portugal. Não, mesmo com todas as nossas características de improviso, aí tínhamos vantagem sobre outros países. Claro, eu sempre reconheci que havia coisas no nosso ecossistema que nos facilitaram o facto de conseguirmos ter vacinado a população primeiro que os outros. Nunca disse que foi uma tarefa hércula contra ventos e marés. Não é? Como outras coisas serão em Portugal. Sim, realmente havia condições que nos favoreciam. No entanto, havia preocupações. Por exemplo, uma das preocupações no início é que nós tínhamos sido informados de um estudo que dizia que, por causa da vacina, que a vacina mexia com o ADN, com o RNA, que havia preocupações da população sobre esta vacina, não era das vacinas em geral. Estas em específico. E nós tivemos que também construir toda uma estratégia de comunicação no sentido de não deixar que essa resistência ganhasse dimensões que ganham noutros países. Ganhasse dimensão e que afetasse o processo. Mas foi um processo também complexo, não só no sentido logístico, porque, repare, a estrutura da saúde é muito horizontalizada, as pessoas não têm noção, e nós tivemos que a verticalizar para conseguir fazer um processo rápido e eficiente. E não foi só logístico, isso obrigou a muita gestão interna, de conflitos internos, de tentar convencer as pessoas da necessidade de fazerem as coisas de outra forma. Mas correu tudo bem, no fim as pessoas colaboraram todas. Mas dizia eu, quando fiz esta parte, diz e tem razão, que a presidência não tem de ser um feudo dos partidos políticos. Aliás, tivemos o nosso primeiro Presidente da República eleito, não vinha dos partidos políticos, apesar de depois ter formado um partido político. Isso aí já discordo dele. Não é expectável, no entanto, que haja alguma experiência política, ou pelo menos cívica. Ou seja, é normal que quem corre a Presidente da República esse não seja o seu primeiro ato cívico ou político. E a minha, não acha estranho que a primeira coisa que faz para ganhar, a primeira coisa que faz na vida política e cívica seja logo concorrer ao topo da vida política? Não, olha, eu, mais uma vez... Quando digo vida cívica, não tem que serem partidos políticos, porque já agora a política também não há um feudo dos partidos. Sim, claro. Eu vejo aí alguma resistência. A militares. A militares, sim. Mas não tenho nenhuma resistência a militares. A militares na política não estava à espera, depois dos anos 80, de que isso voltasse a ser. Deixa lá. E há uma resistência, como sabe, eu estou a transmitir uma resistência que não é só minha, é de muitas pessoas que vêm, outras vêm com grande entusiasmo. Sim. Não sei se é aquelas para quem quer falar mais. Eu compreendo a resistência, sabe? Eu compreendo, até fruto do nosso passado. Os militares, quando entraram na política, entraram à força. Mesmo nós, e Portugal até tem uma tradição melhor do que todos os outros países, porque somos dos poucos países que pode dizer que foram os militares que lhes deram a democracia, não é muito habitual. Sim, mas mesmo os general Ramalhianos, na primeira eleição, estava no ativo. Estamos a falar de um período em que a questão da legitimidade democrática ainda era... Pronto, era isso que eu estou a dizer. Portanto, hoje em dia estamos num período completamente diferente. A legitimidade democrática não está em causa. A democracia está estabilizada. Tá? Acho que sim. Quer dizer, há sempre ameaças à democracia, como sabe. Acho que não tivemos nenhuma, não tivemos tão perto disso desde... Sim, mas essa ameaça ainda é um extremo contido. Só se propagar é que possa ser verdadeiramente uma ameaça. Portanto, esta questão de ser civil ou militar, nós pertencemos todos à mesma sociedade. E eu servi numa profissão, que é a profissão militar, e nunca encarei isso nem como coisa especial, mas também ao contrário, nunca encarei como uma coisa que me pudesse, de alguma forma, condicionar. E acho que bem, não é? Que a farda, num período como este, pode ter... faz parte das questões subjetivas. Terá de reconhecer também o contrário, que o facto
de ter uma determinada cultura, que não é uma cultura, é uma cultura de poder verticalizado, que evidentemente molda a forma como as pessoas pensam, pode ser vista como um problema na política. Então, Daniel, já agora, se me permite, deixe-me lá. Lá ver, o que é que os senhores não gostam dos militares? Eu não tenho nada contra os militares. Não, mas já agora, os senhores é assim uma coisa muito aberta. É o nosso espírito de lealdade, o nosso espírito de entrega, o nosso espírito de sacrifício, a nossa capacidade organizativa, a coragem que temos que demonstrar. O que é que há de mal nisso? Não há nada de mal. Eu disse exatamente qual era a questão para o espaço político, para a decisão política. Não. Há uma cultura natural e necessária nas Forças Armadas de poder vertical. Não é de poder, é de organização. Seja, mas é molda, diferente. uma forma de pensar. É natural, como os médicos pensam de outra maneira, como os jornalistas. Somos mais organizados, sim. Tudo. Não é só mais organizados. Todos nós reconhecemos, aliás, que as Forças Armadas não podem funcionar de uma forma democrática. Nós reconhecemos isso, que faz parte das suas funções. Sim. Ora, isso também molda uma forma de pensar. Não, mas deixa-me lá explicar uma coisa que tem a ver precisamente com o que acabou de dizer da forma democrática. Porque é que os militares são hierarquizados? Ou fortemente hierarquizados? Não, mas às vezes as pessoas não percebem porque é que tem que ser. Porque nós enfrentamos situações de elevado risco, elevada complexidade e de urgência. Ou seja, não dá, não é? Como é evidente, não dá para no momento em que essas coisas se conjugam todas, estar a fazer grandes... Eu não estou aqui a defender que as Forças Armadas devem funcionar como uma RGA. Sim. O que eu estou... União Geral de Alunos, para quem não é desse tempo. O que eu estou a dizer é que se isso não molda uma forma de pensar quando molda. Não tem outra experiência que não seja essa. Não molda porque, aparentemente, e na Marinha em especial, é muito mais do que isso. Nós não podemos ser um tiranete nos nossos navios. Nós não podemos... Estávamos a falar, aliás, disso antes de entrar. Nós não podemos. Há bocado disso, mas é a realidade. O comandante, se não tiver consenso e se não souber operar nesse consenso... Tem um oceano à sua volta. Tem um oceano para nadar à sua volta. Portanto, E, no entanto, há quem ache que tem, mesmo como militar, algum perfil autoritário. Vamos ver, as pessoas que me acusam disso são alguns camaradas meus. Eu sempre fui muito obcecado pelo objetivo e pela missão, porque achava que estava nas Forças Armadas para cumprir as missões que me eram determinadas com todo o empenho e toda a força que me era possível congregar nessa. E acho que fui bastante eficiente e efetivo nessas coisas. Às vezes isso também perturba e cria algumas invejas, mas faz parte da vida. Não acha que seja um autoritário? Não acho. Pelo contrário. Sublinha a sua neutralidade, mas como ela pode vir um grande desconhecimento sobre o funcionamento dos partidos políticos, que são os principais agentes da política. Sim, exato. Que permite prever os efeitos, por exemplo, de cada decisão. Conhecer os partidos é como conhecer o terreno quando é militar. Sim, claro. Permite previsão. Não tem esse conhecimento que os outros candidatos, pelo menos os que podem ir a uma segunda volta consigo, se houver segunda volta, e se for à segunda volta, têm. Os árbitros têm de conhecer o jogo e não apenas as regras do jogo, têm de conhecer os jogadores. Como pode resolver esta falta que os seus adversários, como disse, não têm? Olha, como resolvi a falta que parecia impossível do militar coordenar um plano de vacinação quando todas as tropas não eram militares. É isso. Tenho para dizer. É que sou muito adaptável, sou muito flexível. Acho que tenho uma notícia para lhe dar. Os partidos políticos são bem mais complicados que tudo isso. Não sei. Olha que não sei. E de qualquer maneira... Se for presidente, vai ter que atravessar um campo minado. Sim. E neste caso não conhece este tipo de minas. Não, mas acho que tenho a sensibilidade suficiente, tenho a capacidade e a visão para perceber, e a adaptabilidade foi a coisa que nunca me acusaram, da falta de capacidade de adaptabilidade. Vamos voltar ao tema do autoritário, que é um tema que eu aprecio em geral. Gosto muito. Não, porque eu acho que é um dos... Eu quero falar bastante sobre isto, quero falar um bocado sobre isto, porque acho que é um dos receios... Não, bastante, diga lá. Bastante que seja. Acho que é um dos receios, que as pessoas têm receios diferentes sobre os candidatos. Sim, eu sei que tem muito esse receio. E as entrevistas também servem para isso. Não, com certeza. Para as pessoas perceberem... Esteja à vontade. Para elas me direm, não. Esteja à vontade, não há problema. Tem sublinhado que é um moderado.
Sim. E das posições que são conhecidas, sim. Mas isso não diz se é autoritário ou não. Há autoritários moderados. Bem, autoritários moderados. Há autoritários de centro, até. Sim. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, Emmanuel Macron é um autoritário e é de centro. Sim, para aquele não me revejo muito nele. Tem um perfil bastante autoritário. Não me revejo dele. E é centrista. Sim. O autoritário tem mais a ver com a forma como se exerce o poder do que com as posições sim. políticas. Há duas histórias que podem levantar preocupações. Eu vou falar delas as duas. Uma foi menos falada durante a vacinação e quando houve problemas no centro do Montabrão, não sei se lembra desse episódio. Já não lembro, mas eu lembro-me recordar. Eu lembro porque na altura até escrevi sobre isso. Chamou os jornalistas. Montabrão, em Sintra, foi aliás com o Presidente da Câmara. Sim. Não chamei jornalistas. Como é que eles apareceram lá de manhã? Eu depois explico. Então explica. Já lhe explico, mas faça lá a sua proposta. E deu uma reprimenda pública a quem ali trabalhava e disse às pessoas sobre as pessoas mais ansiosas que iam vacinar-se que colinho dá a mamã em casa. Está a ver. Não, mas já me esclarece. Sim. Seja como for, fez uma declaração pública sobre os funcionários que ali estavam. Que se tivesse sido uma declaração pública. Que se tivesse sido um político a fazer, provavelmente não aguentava nem mais um dia. Já no SEMA, esta história já não, mas vamos uma a uma. Não deixe-me contar as duas e depois esclarece, porque tenho uma pergunta geral e depois esclarece. Já como chefe de Estado-Maior da Armada, e não estando em causa a gravidade da insubordinação, que aliás a Justiça tratou, não é disso que quero falar, descompôs a tribulação do Mondego em frente à comunicação social que filmava aquelas pessoas sem que elas pudessem sequer defender, porque estava evidentemente numa posição hierárquica, no que pode ser considerado uma humilhação pública dos seus homens. Quando podia ter feito o mesmo, por exemplo, que fez com os fuzileiros que agrediram os PSPs, em que a sua comunicação foi pública, mas ninguém viu essas imagens. Estas exibições públicas de poder não podem ser vistas como sinal de autoritarismo. Bem, então, eu agradeço a pergunta, porque acho que é importante esclarecer. Sobre a primeira pergunta, eu fui a um centro de vacinação, que é o Montabrão, em Sintra, reunir-me com o Presidente, porque, a pedido da Ministra da Saúde na altura, porque havia problemas no centro de vacinação. Não convoquei nenhum jornalista, nem me apercebi que estivesse algum jornalista presente. O Presidente reuniu-se comigo e com o staff. O Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Basílio Horta. Reuniu-se comigo e com o staff. Eu, com o staff do centro de vacinação e com o staff do Presidente, circulei pelo centro, vi erros crassos que estavam a ser feitos, dei indicações, nunca falei com nenhum utente, é logo a primeira coisa para esclarecer, e falei com a chefe do centro de vacinação que me estava permanentemente a criar problemas. Eram só problemas atrás de problemas. Eu disse, olha, senhora, pronto, não foram estas frases, mas basicamente a senhora vai ter que mudar de atitude, porque só está a haver problemas e tem que resolver problemas. Isso é normal fazê-lo. A questão é, sabia que as televisões estavam lá? Não sabia, não estava televisão nenhuma. Não. Eu vi filmada, não estou a delirar. Não, mas essa parte dessas expressões foram de uma senhora que era jornalista do Expresso, que estava integrada na comitiva do Presidente e eu não sabia sequer que era jornalista. Uhum. Portanto, e o Sr. Presidente também não me avisou que tinha uma jornalista ali comigo. Portanto, essas expressões, não é, que eu disse colinho da mãe em casa. É uma coisa bastante bonita. Sim, foi num âmbito em que não estava nem uma televisão a filmar-me, nem eu sabia que estava ali uma jornalista. E a história do Mondego? Pronto. Mas essa está esclarecida. A história do Mondego é uma história diferente. Os militares que fizeram esse ato resolveram publicitar esse ato nas redes primeiro e depois através das associações e criou-se um broá tremendo. E a certa altura o problema era este: a Marinha envia os seus militares sob risco para missões e, portanto, os militares tiveram de alguma forma de defender o próprio navio e as suas vidas. Bem, isto era o problema. O problema é conhecido, sim. Sim, pronto. Mas é só para enquadrar o problema. Esta situação aconteceu num sábado, eu fui falar numa quinta-feira, depois de acontecerem uma data de coisas na comunicação social e de haver um ruído muito grande, etc. O que é que eu senti? Eu senti que se não houvesse um ato público que de alguma forma seria transmitido, claro,
necessariamente para a população, mas também para as próprias Forças Armadas, não é só para a Marinha, para as próprias Forças Armadas, nós estaríamos no início de um processo difícil em termos de disciplina geral. E tive cuidado. Eu, quando cheguei ao navio, vi que a formatura estava disposta no convés do navio, de forma a que se eu falasse diretamente para o cais onde estavam os jornalistas. E eu entrei no navio e dei ordens para inverter a formatura, ou seja, para eu falar de costas para os jornalistas, para falar para os homens, não falar para os jornalistas. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Também pedi... Os jornalistas foram informados que iria lá. Não por mim, mas naturalmente essas coisas sabem-se imediatamente. Pedi ao meu chefe de Relações Públicas para dizer aos jornalistas para se afastarem um bocado do cais. Mas claro que as câmaras conseguem captar o momento. E eu não dei uma descompostura. Eu fiz uma palestra sobre ansiedade. E não falei para aquele grupo de 13 militares. Falei para todos os militares. Mais uma vez não está em causa o exercício do poder militar que tem que ser feito. Mas não é isso. Estou a falar dele ser feito em público. Sim, mas fez o mesmo em relação aos fuzileiros e ninguém o criticou por isso. Eu vou dizer uma coisa, eu vi aquelas imagens e senti que aqueles militares estavam a ser humilhados. Não, mas viu as imagens, mas se calhar não viu o som ou não ouviu o som. Porque esse discurso está na internet. Aconselho a ler o discurso. E depois avaliará se o discurso é um discurso que tem a intenção de humilhar ou se é um discurso que tem uma intenção muito mais vasta de dizer cuidado, nós não podemos fazer isto porque esta coisa vai cair sobre nós, vai cair sobre as Forças Armadas, vai cair sobre o país indiretamente por causa da NATO, etc. Mas vai cair essencialmente sobre a Marinha. E foi bastante criticado por isso. Sim, e até por pessoas, no meu caso, que consideraram, também não tendo na altura muita informação, mas que naturalmente um ato de insubordinação nas Forças Armadas é uma coisa grave. Sim, claro. Mas que há pessoas que acham que essas demonstrações de autoridade não se fazem em público. Não, eu não fiz uma demonstração de autoridade. Eu tentei parar um movimento que me parecia perigoso dentro das Forças Armadas, porque é preciso perceber também o contexto. Já agora permite-me só explicar isto. Nós estávamos num momento de forte descontentamento interno. Não só na Marinha, mas em todas as Forças Armadas. Porquê? Salários baixos, exigências elevadas. Na Marinha muito mais. Porquê? Porque as navegações têm um impacto sobre a vida familiar gigantesco. Não é? E esse momento era um momento crítico. Eu já tinha avisado a Ministra da Defesa. Nós estamos a viver momentos muito difíceis das Forças Armadas. O recrutamento estava baixo. Os nossos próprios militares diziam cá fora, nós sabíamos, e até aos mancebos, não é, que entravam na Marinha, diziam, vocês vão-se embora daqui, porque isto não é bom. Portanto, é para perceber a dinâmica interna. E nós tínhamos que contrariar essa dinâmica interna. E de facto, a relação dessa dinâmica interna com esse ato parecia-me uma coisa muito perigosa para as Forças Armadas e para a própria Marinha. E por isso agi, hoje se calhar teria pensado de outra forma, mas não tenho também a certeza que eu o fizesse muito diferente. Depois havia outras dificuldades práticas, não estou a dizer que isto foi determinante, mas havia outras dificuldades práticas. Aquele navio é um navio pequeníssimo. Lá dentro não havia um único espaço em que pudesse reunir 32 pessoas. E depois havia outro conceito que as pessoas não percebem. Às vezes parece que a forma de estar do Exército é a forma de estar de todas as Forças Armadas. Não, nós somos muito diferentes. A Força Aérea é muito diferente da Marinha e do Exército. Nós, se calhar, não somos mais próximos da Força Aérea, a Marinha, do que do Exército. Nós, quando temos coisas importantes, falamos no convés do navio. É uma tradição nossa. Falamos em parada. Não é costume estar nas televisões a filmar. Quer dizer, eu tive... Também é o preço de ter sido mediático, não é? Não é só poder ser candidato à presidência. Exatamente. Eu acho que paguei ali um preço elevado e hei de pagar esse preço. Mas pronto, olha... Vamos para o presente. António Costa saiu por causa... Não é bem presente, mas... António Costa saiu por causa de uma investigação judicial. Luís Montenegro apresentou uma moção de confiança perante desconfianças éticas, atirando para os eleitores um julgamento que os votos, do meu ponto de vista, não resolvem, nunca resolvem, não é para isso que os votos servem. Acha que nos dois casos o Presidente fez tudo para garantir a estabilidade? Não. Separando os dois. Sim, separando os dois. No primeiro caso, acho que o Dr. António Costa
ou se precipitou, ou obrigaram-no a precipitar-se. Ou queria ir para o Conselho da Europa. Por isso que eu digo, ou se precipitou, não é? Ou quis precipitar-se. Ou se quis precipitar. Julgo que não havia necessidade daquela crise. E havia uma maioria estável no Parlamento. Mas também não havia necessidade dessa crise corresponder a uma dissolução do Parlamento. Não, é isso mesmo, é o que eu ia dizer agora. Havia uma maioria estável no Parlamento. E essa maioria devia ter sido respeitada. Porque há aqui um problema até constitucional. Nós não elegemos o Primeiro-Ministro. Não elegemos uma Assembleia da República. E se da Assembleia da República se consegue formar um governo com estabilidade política, eu julgo que é isso que deve ser privilegiado. E o Presidente não deve quebrar isso. É desse ponto de vista que também responde, quando eu já vou ao Chega em pormenor. Não, é outra questão ainda. Que quando lhe perguntam se o Chega ganhar as eleições e diz que dará posse a um governo que consiga estabilidade, ou seja, que não tem que ser obrigatoriamente do Chega, pode ser, foi como toda a gente interpretou, pode ser de uma aliança de outros partidos que conseguirem maioria. Acha que nós primeiro ministriamos o nosso sistema e, portanto, compromete-se a ter em conta as maiorias parlamentares, como aconteceu com a Geringonça, por exemplo, e não tanto quem é que é o partido que fica em primeiro? Pronto, eu agora vou-lhe dar uma resposta com a minha cultura militar, afirmativo. Sim. Ou seja, comprometo-me a respeitar a maioria que se gerar na Assembleia da República. Que esse é que é o princípio constitucional. O governo nasce da Assembleia da República. Nós não elegemos um Primeiro-Ministro. As eleições não são para eleger um Primeiro-Ministro. Apesar de haver figuras que lideram os partidos. Portanto, se o Chega tiver maioria e conseguir, na Assembleia da República, um apoio maioritário para a governação, naturalmente poderá governar. Se o Chega tiver uma maioria e não consegue apoio maioritário na Assembleia da República... Portanto, teria dado posse a Mário Centeno? Teria dado posse, se fosse esse o nome... Foi a proposta que foi feita, não é? Se fosse esse o nome escolhido pela Assembleia da República, ou seja, pela maioria constituída, daria posse ao Mário Centeno. Sobre a segunda crise, a moção de confiança de Luís Montenegro. Bem, nós estamos num processo perigoso de judicialização da política. Nós já vamos aí. Sim. Não precisa desenvolver muito, porque nós já vamos aí. Mas é porque estas duas coisas estão ligadas. Até que ponto é que em democracia nós devemos fazer um julgamento público porque há indícios ou porque alguém está sob inquérito? Eu tenho alguma dificuldade, porque senão não há presunção de inocência. Portanto, nós falamos da presunção de inocência, mas não há presunção de inocência. E por isso é que está a dizer, por exemplo, que disse numa entrevista recente, de ontem, no dia 21 de outubro de 2025, obviamente, por isso é que disse que ontem, numa entrevista, que caso Luís Montenegro venha a ser constituído arguido, se for presidente, isso não altera... Não vai alterar. Vamos lá ver. Eu não gosto de cenarizar, não é? Porque estar aqui a cenarizar... Não estamos a falar de um cenário muito... Não estou a dizer que ele vai ser, mas é uma possibilidade que está em cima da mesa. Imagine que o indivíduo é constituído arguido porque assassinou uma... Há filmes de que a pessoa assassinar. Ou crimes gravíssimos. Isto não é ao 0 ou ao 1, não é? Isto não é digital. Portanto, e essa é que é verdadeiramente a avaliação política que o Presidente tem que fazer, porque o Presidente é um ator político. E, no entanto, a CPI Não Viva levanta questões políticas e questões... Eu agora não estou a pedir para fazer o julgamento, evidentemente, do Primeiro-Ministro, mas levanta questões políticas e éticas que não são indiferentes ao exercício... À governação. Sim. E a minha pergunta, a pergunta também era se compreendeu aquela moção de confiança que levou o país a umas novas eleições. Eu acho que foi uma fuga para a frente, que foi encetada, mas que não resolveu o problema, porque o problema está outra vez a voltar ao de cima. Não sei se... Acha que o Primeiro-Ministro devia ter dado mais esclarecimentos, ou sendo mais claro nos esclarecimentos que deu? Eu acho que todo o indivíduo que está na política tem a obrigação de esclarecer o máximo que puder. Depois está uma reserva também da sua intimidade, etc., e da sua privacidade. Mas deve esclarecer o máximo que puder, até para evitar crises políticas. E acho que o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, se tivesse esclarecido mais rápido e se tivesse mostrado logo abertura, eventualmente tinha evitado a crise política. Já disse que aceitava um governo de Bloco Central, se PS e PSD assim o quiserem, claro. não é promovê-lo, mesmo que Chega fique em primeiro. Consideram Chega um perigo para a democracia portuguesa?
na atual formulação que o Chega faz da política, considera que o Chega pode constituir um perigo para a democracia. Na atual formulação. Pode-me explicar o que é que quer Vamos dizer? ver, eu vejo formulações muito extremistas dentro do Chega. E essas formulações preocupam-me naturalmente. Posso dar um exemplo. Castrar quimicamente ou castrar as pessoas que cometam um tipo de crimes, ou a pena de morte, são coisas que para mim passam, usando uma expressão popular, para lá de Bagdade, não é? Quer dizer, e nesse aspecto considero que podem ser um perigo. Pois há manifestações que aparecem totalmente estranhas, até do próprio líder político. Por exemplo, se eu for presidente, não é? Se agora eu não queria levar isto para a candidatura presidencial, porque parece que estou aqui a fazer marketing, mas é só para análise política. Se eu for presidente, eu dava ordens para prender o fulano tal. Mas desde quando é que o poder político dá ordens para prender? Em ditaduras dá. Sim, sendo presidente ou primeiro-ministro ou o que for. Portanto, há aqui uma confusão retórica que pode ser perigosa para a própria democracia. O que eu aconselhava ao Dr. André Ventura, se pudesse, se ele me ouvisse, não é? Por favor, o senhor é a direita, não é isso que está aqui em causa. Mas tem que ser uma direita democrática, porque a única coisa que a democracia não pode aceitar é a intolerância, ou seja, a tolerância não pode aceitar a intolerância. Se aceita a intolerância, desfaz a tolerância, ou seja, desfaz a democracia. E ele, que é formado em Direito, sabe muito bem que não pode dizer aquelas coisas. Porque aquilo é verdadeiramente antidemocrático. É contra o sistema democrático, é contra as nossas leis, é contra a nossa Constituição. Portanto, quando diz na atual formulação, acredita que o Chega se pode moderar? Eu acho que, olha, isso é uma análise política. Agora, eu não gosto de fazer análise política, não sou analista. Está a concorrer à presidência, é inevitável, não é? Mas pronto, eu acho que o Chega a sair lá dos 20%, não é? Grosso modo, de votação, porque tem muita votação também de protesto, etc. Mas para conseguir agregar uma votação mais maioritária que lhe permita um dia ascender ao poder, tem que se moderar. De outra forma não vai conseguir convencer os portugueses. Nós vemos pessoas a chegar a presidentes em países mais importantes que Portugal que não se tiveram que moderar e chegaram ao poder na mesma, não é? Se estiver a falar dos Orbáns... E do Trump, do Orbán, do Trump... Do Trump realmente é um caso preocupante. Não se moderou. É um caso preocupante. Pelo contrário até. Mas sabe que a democracia americana é uma democracia muito antiga mas que não parece ter grande capacidade de resistência a isto. E isso ainda estamos para ver. Eu realmente não sou assim tão descrente da capacidade de resistência e tenho esperança, verdadeira esperança nessa capacidade de resistência. Quando estávamos a falar de dissoluções, apesar dessa posição, que não dissolve no caso por exemplo, da Spinum Viva, diz que o Presidente pode dissolver, disse naquele texto que escreveu para o Expresso, pode dissolver o Parlamento quando um governo contraria promessas feitas. Não é um... Atenção, não. Vou terminar a pergunta já. Não é porque é promessas feitas, graves. Okay. Desculpe lá, mas é que não esqueça de pôr aí a palavra. Não é contraditório, não é dar um Presidente uma demasiada discricionariedade, que promessas é uma coisa... Sim, mas vamos lá ver, o Presidente tem essa discricionariedade porque é um ator político e o artigo 133, a linha E da Constituição, lhe dá essa liberdade. Portanto, não há um problema constitucional. A questão aqui é um problema verdadeiramente político. O que é que eu pretendo com essa afirmação? Eu pretendo dizer aos atores políticos, por favor, o que está a corroer a nossa democracia são falsas promessas, é demagogia, é uma... Aqui entre nós é tão antigo como a política. Sim, mas olha, é tão antigo que até o Aristóteles, não é? E o Sócrates já refletiram sobre isso e diziam que a democracia... Eles gostavam Quem não percebe é o outro Sócrates. Não, é para não se confundir. Há 24 séculos. Diziam que a democracia não era o melhor sistema porque era muito sujeito à demagogia e da demagogia à tirania era um passo. E, portanto, nós temos que estar permanentemente vigilantes sobre o limite dessa demagogia. Portanto, o que eu quis estabelecer foi um limite à demagogia. Porquê? Porque frequenta táxis,
barbeiros e digamos, os sítios em que as pessoas falam mais sobre isto, e cafés, não é? E o que é que as pessoas dizem? A maior parte das pessoas dizem, estes políticos são todos iguais, prometem e não cumprem, etc. Portanto, nós temos que, de alguma forma, credibilizar a política. E, por isso, não me parece que fosse bom para a democracia nós termos uma regra em que eu sou um vendedor de carros, vou vender um carro, qualquer que seja, e digo-lhe tudo e mais alguma coisa de bonito do carro, e depois o carro está avariado a seguir, não é? Portanto, é essa coisa que nós temos de ter cuidado. Se daqui a um ano houver chumbo do Orçamento de Estado, não, este já se percebeu que vai passar, dissolve o Parlamento, acha que o Orçamento se tornou uma espécie de moção de confiança anual? Sim, isso sim, mas de forma indevida. Portanto, o Orçamento não é nenhuma moção de confiança. O Orçamento é um instrumento de gestão política e é esse o papel que deve ter na nossa democracia. Qual é a avaliação política que deve ser feita sobre o Orçamento? O Orçamento de duodécimos, não é? Porque Schuman as pessoas fazem um bicho de sete cabeças. Nós tivemos quase meio ano com o orçamento do duodécimo sem ninguém reparar. Claro. É isso que eu diria, que é o seguinte. Será que nós conseguimos viver com o orçamento do duodécimo, porque é o orçamento anterior? É só isso, é viver com o orçamento do ano anterior. Sim. Se conseguimos viver, não há necessidade de convocar novas eleições. No entanto, pode acontecer uma situação em que, por motivos quaisquer exteriores, de condições exteriores, há que tomar decisões fortes e mudar tudo, etc. E se calhar há necessidade de fazer esse realinhamento se não se conseguir o orçamento. Mas como digo, é verdadeiramente uma análise política de momento. Agora, não é obrigatório. Não é, como diz, e muito bem, não é uma moção de confiança, nem uma moção de censura. Quer dizer, de facto... Até porque isto acaba por fazer com que os próprios governos não tenham grande interesse em negociar os orçamentos, porque podem responsabilizar os outros pela queda do governo. E cria uma dinâmica interna na Assembleia da República que é fortemente negativa da estabilidade e cria movimentos quase de chantagem política. O que eu percebo é, a não ser que haja razões extremas que levem a isso, não pretende dissolver o Parlamento quando há chumbo do orçamento. É precisamente isso. O que pensa da proposta de António José Seguro, que defendeu que a oposição só devia poder chumbar o Orçamento de Estado se apresentasse uma alternativa? Eu acho o doutor António José Seguro quer mudar a Constituição, portanto, se for esse o caminho dele, mas não concordo. Não concordo com isso. Contrariamente ao que alguns atores políticos andam a dizer, eu acho que a nossa Constituição é boa e que não há necessidade nem de reforçar poderes, nem de fazer grandes mudanças. Acha que está confortável com os poderes que o Presidente tem? Completamente confortável. Não é um presidencialista? Não, acho que não é essa a figura do Presidente dentro do que é o nosso sistema político e por isso nós devemos respeitar isso, porque tem funcionado bem. Não é o sistema francês é muito mais... presidencialista do que semipresidencialista. Também não somos parlamentaristas, como alguém defende. Portanto, eu acho que é um sistema equilibrado. E a saída de António Costa, depois do famoso parágrafo, que já falámos aqui, levantou velhas questões, que falámos aqui, eu agora queria falar um pouco mais sobre isso, sobre a relação da justiça com a política. Na última campanha, o Procurador-Geral da República abriu averiguações preventivas aos líderes dos dois principais partidos, ao mesmo tempo, quase, que então eram os dois maiores partidos, já não são, mas eram. Acha, como muitos, que há um problema de politização da justiça? Falou da judicialização da política, eu estou a falar de politização da justiça. Rui Rio, que é o seu mandatário, acha que sim, acompanha as preocupações do seu mandatário nesta matéria? Olha, eu não concordo em tudo com o meu mandatário, não é? Mas há preocupações que são comuns, formuladas de forma diferente. Eu tenho a preocupação da verdadeira separação dos poderes. E acho que a justiça não pode politizar-se, no sentido em que tenha uma agenda qualquer para influenciar o poder político. E tem sentido que tem? Eu não consigo provar que tem, mas a sensação, em termos do que são as agendas mediáticas que aparecem em determinados períodos eleitorais, em determinados períodos de decisão, dão a sensação que há fugas
dos processos judiciais que parecem quase que plantadas para determinados momentos. Isso é péssimo. Como também é péssimo, eu não tenho nada, não conheço, só uma vez é que estive com o Dr. Galamba, não é? João Galamba, portanto não tem nada a ver com ele, mas quando soube que há um político que está a ser vigiado durante 4 anos, por escutas telefónicas das duas, uma, ou não cometeu crime nenhum, ou então nós estamos a criar aqui uma polícia de vigilância, indiretamente, porque então agora vão pôr o meu telefone sob escuta à espera que eu cometa um crime, mas que raio de justiça é esta? E a justiça tem que ser rápida e acessível para todos. E não me parece que a justiça esteja bem vista pela população. Esse pilar, que é um pilar fundamental do Estado Democrático, tem que também, de alguma forma, dar-se ao respeito. Não é? E dar-se ao respeito a eles próprios, tem que fazer uma reflexão sobre isto e mudarem o comportamento ou atuarem de forma a tornarem esse pilar verdadeiramente um pilar que tenha confiança absoluta da população, e da população inclui o sistema político. Não é? O caso da investigação não é um político, mas o caso da investigação de Ivo Rosa pelo Ministério Público não teria exigido uma intervenção mais firme do Presidente da República. Eu devo recordar que o Presidente é o responsável por regular o funcionamento das instituições. Sim. E o regular o funcionamento das instituições não é só das instituições lideradas por políticos, é do conjunto das instituições. Acha que há aqui sinais de um irregular funcionamento das instituições, no caso específico de Ivo Rosa? Sim, acho que nesse caso específico eu não conheço o caso em pormenor, mas o que sei pela comunicação social. Uma coisa é ler o processo e outra coisa. Portanto, do que saiu na comunicação social, acho que há razão para o Presidente, na sua magistratura de influência, sinalizar que há coisas... Procurador já da República. Sim, que há coisas que não podem acontecer, porque senão nós começamos a ter aqui a independência do próprio sistema judicial em causa. Para terminar, uma pergunta muito simples. É um político? Agora sou um político. Muito obrigado, Henrique Gouveia Melo, por esta hora e pouco. Conversámos, nós regressamos brevemente com outro candidato. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.